Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo um pouco sobre o movimento de santidade do século XIX, que foi o início do movimento pentecostal, por assim dizer. Então você vai conhecer um pouco sobre esse movimento, as suas principais características, o porquê que esse movimento tomou essa projeção toda nos Estados Unidos e também alcançou o restante do mundo. Então eu espero que você goste desse vídeo, deixe o like no vídeo, deixe inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Então vamos lá, vamos conhecer o movimento de santidade do século XIX nos Estados Unidos. O movimento Holiness, ou movimento de santidade, surgiu em meados do século XIX na América do Norte, como uma resposta à percepção da morte espiritual e à prevalência do pecado na sociedade americana. Sua crença principal era no conceito de perfeição cristã, ou inteira santificação. Inclusive esse termo de inteira perfeição ou santificação 100%, já era cunhado por pessoas como John Wesley, por exemplo, que ensinava que, por meio da obra do Espírito Santo, um cristão poderia ser totalmente purificado de todo pecado e capacitado para viver uma vida de santidade sem ter desejo de pecar mais. Então essa perfeição cristã, existiam essas linhas dentro do cristianismo que criam nisso, que a pessoa atingia um tal ponto de santidade e de prática de vida cristã desapegado do pecado tão grande que chegava ao ponto de não sentir mais nenhum desejo e muito menos pecar. Claro que isso é só uma teoria dentro dessa interpretação. Algumas vertentes ensinavam que essa inteira santificação ocorria em um momento específico e dramático, mas distinto da experiência de conversão. Esse ensinamento enfatizava a necessidade de santidade pessoal e era visto como um chamado ao discipulado radical. O engajamento social também foi um aspecto fundamental do movimento de santidade, pois seus membros acreditavam na importância da justiça social e da reforma. Eles estavam envolvidos em várias causas sociais, como temperança, abolicionismo e sufrágio feminino. Eu já fiz vídeos sobre esses assuntos também, você pode ver na minha playlist do canal sobre essa série sobre a história da igreja. E muitos acreditavam na ideia de santidade social, o que significava que a santidade individual deveria ser expressa por meio da ação social. Então isso aqui você está vendo que é o embrião para depois o que ficou conhecido como movimento pentecostal, que o movimento pentecostal teve suas origens também nesse movimento de santidade, né? Que é aquela separação da igreja e do mundo, a forma de se vestir, o que ver, onde andar, o que beber, o que comer, tudo isso, de uma perspectiva mais pura e mais radical no sentido da santidade. As práticas devocionais no movimento de santidade incluíam oração, estudo da Bíblia e reflexão pessoal, bem como o uso de várias disciplinas espirituais, como jejum e registro no diário. Eles também enfatizaram a importância da adoração corporativa e da comunhão. Lembrando que esse movimento de santidade, pessoal, ele não incorpora uma denominação. É um movimento que abrangia várias denominações e até pessoas que não tinham denominações ou placas, né? O reavivamento metodista, liderado por John Wesley, foi uma influência significativa no movimento de santidade. Wesley ensinou o conceito de perfeição cristã e sua ênfase na santidade pessoal e no engajamento social forneceu uma base para o movimento de santidade, como eu falei, né? Ele foi o precursor desse tipo de pensamento. Não que esse tipo de pensamento também já não tivesse, por exemplo, na igreja primitiva, ou seja, nos primórdios da história da igreja, né? Já teve gente que pensou isso também. A vertente de vida superior dentro do movimento de santidade enfatizou a importância de uma segunda obra da graça, que poderia levar a uma experiência mais profunda de perfeição cristã. Este ensinamento tornou-se um ponto significativo de controvérsia dentro do movimento de santidade. Historiadores como Vinson Sina, Donald Dayton e Erich Bonhoeffer conectaram o movimento de santidade com o movimento pentecostal. Eles argumentam que o movimento de santidade forneceu uma base teológica e experimental para o movimento pentecostal, que surgiu no início do século XX. Porque o movimento pentecostal ele tem aquela ideia de resgatar o reavivamento, aquela chama, aquele arder do Espírito Santo, o revestimento de poder. E nisso passa a questão da vida de santidade, a experiência de uma vida de santidade que vai provocar esse reavivamento. A ênfase na santidade pessoal e na experiência do Espírito Santo foram conexões fundamentais entre os dois movimentos. Além disso,
O movimento de santidade forneceu uma rede de líderes e instituições que ajudaram a espalhar a mensagem pentecostal. Por fim, a inódia do movimento de santidade constituiria grande parte dos hinos entoados pelas vertentes pentecostais clássicas. Principais líderes desse movimento de santidade: Phoebe Palmer, William Birdman, Hannah Whittle Smith, William Booth. Associações do século XIX: Associação Nacional de Santidade, fundada em 1867, Convenção de Keswick, fundada em 1875. Denominações atuais: Igreja do Nazareno, o Exército de Salvação, a Igreja de Deus, Anderson, Indiana, Igreja Metodista Livre, Igreja Evangélica Santidade, Aliança Cristã e Missionária, Igreja Wesleyana, Igreja Peregrina da Santidade. São algumas das igrejas que fizeram parte desse movimento de santidade. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, explicando de forma resumida sobre esse movimento que aconteceu no século XIX. Foi um movimento importante que influenciou, por exemplo, o movimento pentecostal, que eu vou falar mais à frente. E você, assistindo esse vídeo, você já vai entender muito sobre o movimento pentecostal. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixa o teu comentário também nesse vídeo para eu saber o que você está achando desse vídeo, dessa série sobre a história da igreja. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.